Romance, revelações e surpresas marcam a semana. Estrela e Fabian estão cada vez mais próximos, mas o destino prepara grandes reviravoltas. Érica decide revelar a verdade a Sérgio, contando que ele teve um filho com Estrela. Enquanto isso, Estrela fica surpresa ao se deparar com Sérgio em sua própria casa, sem imaginar o motivo que o levou até ali. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais acontecerá na novela Amar, no resumo semanal de 27 a 31 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Eda escuta que o pai não vai voltar e pergunta a Fabian se aconteceu alguma coisa com ele. Fabian diz que o pai dele está bem, só não vai poder voltar porque o tempo está ruim, mas o que importa é que está tudo bem. Nervosa, Brisa diz que o que importa ali é que o seu namorado vai passar a noite com aquela mulherzinha em uma praia deserta. Estrela pede para a irmã se acalmar. Brisa pergunta como é que vai se acalmar e diz que com certeza Marina já tinha tudo planejado. Éder diz que Marina não planejou nada, ela não é ruim. Mercedes leva Éder e Azul para a cozinha para tirá-los de perto de Brisa. Brisa diz a Fabian que aquela mosca morta já tinha planejado tudo. Ela fez de propósito para persuadir o Gabriel. Brisa vai para o sindicato e tenta falar com Gabriel pelo rádio. Valentim e Pascoal se divertem com o descontrole dela. Brisa não consegue falar com o namorado. Marina encontra no chão um colar com um pingente de sereia e mostra para Gabriel. Gabriel diz que o pingente é igual à tatuagem dela. No pingente está escrito, sempre juntas. Gabriel pergunta com quem, se poderia ser uma irmã, e diz que talvez ela tenha uma irmã. Marina diz que não sabe, não faz ideia. Depois do enterro de Beatriz, Sérgio diz ao pai que ela estava emocionada com os preparativos do casamento, especialmente com o bebê, e isso lhe dói muito. Lorenzo diz que sabe, para ele ter muita força e que tire o tempo que for preciso para processar aquela perda. Lorenzo diz para ele se afastar da empresa e fazer uma viagem. Sérgio diz que não, que prefere trabalhar, precisa ficar ocupado. Lorenzo diz que ele precisa organizar os seus sentimentos, reconstruir a sua vida, que passou por isso quando perderam a mãe dele. Lorenzo diz para ele não se preocupar com a empresa, que vai continuar à frente da Alfa Pacífico indefinidamente. Sérgio não gosta nada de saber que o pai não deixará a empresa em suas mãos. Marina diz a Gabriel que se tem uma coisa que tem clara é que o destino queria que fosse ele quem a encontrasse no meio do mar. Gabriel diz que não acredita muito nessas coisas do destino. Marina pergunta o que eles estão fazendo ali então. Gabriel diz que não sabe. Não sabe se foi o destino ou não, mas gostou de ter encontrado ela. E ficou feliz também de ter salvado a vida dela, porque ela é uma mulher maravilhosa. Os dois quase se beijam, mas Gabriel se afasta e pede desculpas. Sem jeito, Marina pede para ele desculpá-la também e diz que não sabe o que aconteceu, se deixou levar. Gabriel diz que não pode fazer a Brisa sofrer assim. Marina diz que entende e é melhor fazerem de conta que não aconteceu nada. Gabriel diz que sim, não aconteceu nada, porque eles são amigos. Ele está ajudando. E amanhã eles têm uma longa viagem e devem tentar dormir. No dia seguinte, Éder e Azul estão na pousada. Valentim chega e avisa Éder que Gabriel se comunicou com eles pelo rádio e já está voltando. Valentim diz que Brisa está falando com Gabriel e pergunta se ele também quer falar com o pai. Éder diz que sim, dá tchau para Azul e acompanha Valentim. Érica se aproxima de Azul. Diz que não foi fácil, mas conseguiu o número do telefone do pai dela. Azul fica empolgada. Érica diz que também não conheceu o pai. A mãe dela o viu algumas vezes e depois que ela nasceu, nunca conseguiu localizá-lo, mas sempre sonhou em conhecê-lo. Érica diz que queria ter podido brincar com ele, conversar, rir. Azul diz que também sente tudo isso. Érica diz que sabe e por isso ama a ideia dela estar procurando pelo pai. E se ela ligar naquele número, poderá fazer todas as coisas que ela não pôde com o dela. Sérgio se lamenta por ter ficado estéril e enche a cara. Azul liga para o pai. Ele atende e ela pergunta se está falando com o senhor Sérgio Falcão. Impaciente, Sérgio diz que sim e pergunta quem está falando. Azul diz, meu nome é Azul e eu sou sua filha. Sérgio fica pasmo. Gabriel e Marina chegam em casa. Éder está ansioso para saber como foi a viagem. Marina mostra para ele o colar que encontrou. Éder diz que é um colar com uma tatuagem dela e pergunta se ela lembra o que significa.
Marina diz que não, mas acha que pode ser algo importante. Brisa diz a Gabriel que quando Fabiano lhe disse que ele não iria poder voltar, ela quase morreu, pensou pior. Brisa beija a Gabriel e diz que ele não sabe o quanto ela sentiu falta dele. Marina fica com ciúmes. Sérgio pergunta a Azul que brincadeira é aquela. Nesse momento, Estrela entra no quarto e Azul desliga o telefone. Estrela pergunta com quem ela estava falando. Azul diz que não era ninguém, era um número desconhecido. Estrela percebe que a filha não está falando a verdade, pede para ela olhar nos seus olhos, diz que elas nunca mentiram uma para a outra e pergunta por que ela está nervosa. Azul diz que não está nervosa. O celular começa a chamar. Aflita, Azul pede para a mãe não atender. Estrela atende. Sérgio diz que recebeu uma ligação daquele número. Estrela pergunta com quem está falando. Ele diz que é o Sérgio Falcão e pergunta com quem está falando. Surpresa, Estrela diz que ele ligou para o número errado, porque ali não conhece nenhum Sérgio Falcão. Estrela desliga o telefone e pergunta a Azul no que ela estava pensando. Azul diz que só fez, não pensou muito. Estrela diz que ela não fez certo, porque essas coisas não são feitas assim. Que sempre falou a verdade para ela e ela tentou esconder dela o que fez. Estrela diz que a filha não pode procurar o pai pelas suas costas. Azul pede para a mãe desculpá-la. Estrela diz para ela não voltar a fazer uma coisa assim, sem falar antes com ela. Com aquilo não se brinca e pergunta se ela entendeu. Azul diz que sim. Gabriel pergunta a Marina para onde ela vai. Marina diz que vai para a pousada. Já falou com a Érica que vão alugar um quarto para ela. Éder diz que ela não pode ir agora. O pai está investigando as pistas que eles encontraram. Marina diz que sabe, mas já é hora de ir. E para ele não ficar triste, ele dá um beijo. Marina diz que sempre que o seu pirata precisar da sua sereia, ela estará ali. Éder fica muito triste, inconformado com a partida dela. Marina agradece Gabriel por tudo, dá um beijo em seu rosto e vai embora. Estrela conta para a mãe e as irmãs que Azul falou com Sérgio, mas diz que bloqueou o número para que ele não possa ligar de volta. Estrela diz que o que a preocupa é que a filha ficou muito afetada. Mercedes diz que parece que ela também não ficou muito bem. Estrela diz que quando Sérgio lhe disse o seu nome, reviveu tudo o que aconteceu com eles. Brisa diz que talvez seja melhor que Azul conheça o pai. Estrela diz que não, isso não está em discussão. Ela não quer esse homem perto da vida delas. Valentim vai conversar com Perla. Mercedes grita dizendo que não sabe qual remédio tem que tomar. Perla diz à mãe que já vai ajudá-la. Então, deixa o celular na mesa, pede para Valentim esperar e sai. Oliver envia uma mensagem para Perla. Curiosa, Valentim escuta o áudio. Oliver diz que o Valentim e o Pascoal andaram fazendo perguntas para ele para saber quem é o amor impossível dela. Oliver diz que não abriu a boca, mas se o Pascoal ficar sabendo que é alguém muito próximo dele, aquele louco vai desmoronar. Surpreso, Valentim diz para si mesmo: alguém próximo a ele? Será que sou eu? Ele escuta Perla voltando e coloca o celular de volta na mesa como estava. Perla não percebe nada e pergunta do que ele queria falar com ela. Valentim diz que ela sabe que Pascoal é mais que seu amigo, é como um irmão, mais novo, e a única coisa que quer é que ele seja feliz. Valentim fica olhando de um jeito diferente para ela, vai se aproximando e diz que Pascoal está muito interessado nela, que ela é uma menina muito sincera, muito terna. Perla pergunta onde ele quer chegar com tudo isso. Valentim diz que sabe que é muito cedo para que ela lhe prometa algo assim, mas implora para ela tentar não fazer o seu amigo sofrer. Perla diz que claro, que está sendo muito honesta com Pascoal e pergunta se foi por isso que ele foi vê-la. Valentim diz que sim, que espera que a relação dela e do Pascoal funcione e vai embora. Perla fica triste e achando estranho o jeito que ele se comportou com ela. Estrela diz a Terezinha que está muito preocupada com a Érica, pois ela não está passando nada bem desde que terminou com o Fabiano. Terezinha diz que sempre ouve Érica e tenta aconselhá-la, mas ela é muito impulsiva. Ela achou que se terminasse com o Fabiano, ele ia ficar desesperado e a pedir em casamento. Mas já passou quase um mês e ela não encontra a forma de recuperá-lo. Surpresa, Estrela diz que eles terminaram muito antes dela chegar na cidade. Terezinha diz que sim, e que acha que a Érica faz muito mal em pressionar tanto o Fabiano. Acima de tudo, porque ele sempre foi muito claro e honesto com ela. Mas agora, o que preocupa a Érica é que Fabiano coloque os olhos em outra mulher. Yasmin está no velório da avó com o namorado.
Érica vai até Fabian, que está do lado de fora, e diz que a filha dele está destruída. Ela diz: pobrezinha, imagina, primeiro a sua mãe, agora a avó. Érica diz que Yasmin acabou de lhe dizer que dá graças a Deus por ela ter chegado à vida dela, porque ela se transformou em sua melhor amiga. E se algum dia os dois voltarem, não vai custar muito para ela vê-la como uma segunda mãe. Fabian diz que precisa que ela entenda que os dois já terminaram e não vão voltar, e não sabe de que maneira pede para ela entender isso. Fabian diz que ela está fazendo a filha dele acreditar que entre eles pode haver alguma coisa, e além disso, ela nunca esclareceu para Estrela que eles terminaram há quase um mês, e pergunta por que ela mentiu. Irritada, Érica pergunta o que importa para ele o que ela tenha falado para Estrela. Fabian diz que lhe importa porque não quer que ela faça Estrela pensar que há algo entre eles. Érica diz para ele olhar em seus olhos e dizer na sua cara que gosta da Estrela. Fabian diz que não tem por que esconder isso dela e não vai mentir. Afirma que gosta de Estrela e diz mais, que acha que está se apaixonando por ela. Morrendo de raiva, Érica diz que ele é um hipócrita. Fabian diz que sempre foi honesto com ela. Érica diz que ele é um mentiroso, que aquela conversa de não poder se comprometer com ela até que recuperasse a filha era só uma história estúpida em que ele fez ela acreditar. Que ele fez ela acreditar naquilo para poder terminar a relação deles. Fabian diz que foi ela quem decidiu terminar com a relação. E foi o melhor para os dois. Agora Yasmin está vivendo com ele. E sim, isso lhe dá muita tranquilidade. Ainda que falte muita coisa para recuperar o amor dela. Érica diz que convenceu a filha dele a ir morar com ele e é assim que ele lhe paga. Fabian diz para ela falar baixo e que não venha lhe cobrar favores que ele não lhe pediu. Érica diz que agora ela é a idiota que limpou o terreno para outra e essa é a sua melhor amiga. Érica diz que Estrela é a culpada de tudo, porque desde que ela voltou para a cidade não tem feito outra coisa a não ser ficar em cima dele como uma víbora faz com a sua presa. Fabian diz que ela está muito errada. O que Estrela tem feito é respeitar a amizade dela. E está muito decepcionado com ela, porque é ela que não tem sido honesta. Está sempre fazendo a Estrela acreditar que os dois ainda têm uma relação. Fabian entra e se aproxima do caixão de Gertrudes. Yasmin diz que ele não tem nada para fazer ali e o manda ir embora. Fabian abraça, diz que ela é o mais importante para ele, o mais bonito, o mais sagrado, e ainda que ela não queira, ele não vai soltá-la. Ela é sua filha e a ama. Yasmin o empurra e diz que ele só está dizendo aquilo porque se sente mal, porque sabe que não esteve para ela quando a mãe dela morreu. Fabian volta a abraçá-la e pede para ela lhe dar uma oportunidade. Yasmin diz que já não quer os abraços dele. Eles chegaram muito tarde. Quando ele a abandonou, ela aprendeu a ficar sozinha. Sente muito orgulho disso e não precisa dele, e que daria o que fosse para que ele estivesse naquele caixão, não a sua avó. Arrasado, Fabian pede para ela não falar isso. Yasmin não para e diz que ainda que ele esteja respirando, para ela, ele já está morto. Brisa fica muito feliz quando Gabriel diz para ela que Marina já foi embora de sua casa. Gabriel diz que acha que já é hora deles focarem no futuro juntos e na família que vão construir. Brisa diz que sim e que é a mulher mais feliz do mundo. E Estrela vai conversar com Fabian e desabafa com ele. Ela diz que Azul tentou falar com o pai e isso trouxe de volta à sua vida muitas emoções do passado. Fabian pergunta se faz muito tempo que ele não vê Azul. Estrela diz que ele nunca viu, que quando ficou grávida, ele ficou furioso com ela e a acusou de querer prendê-lo com um filho. Estrela diz que o que para ele era um problema, para ela se tornou a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Estrela diz que não voltou a ver o pai da filha nunca mais, e é claro que ele não teve mais notícias dela e muito menos da Azul. Fabian diz que é muito difícil para ele entender que um cara não queira assumir uma filha, quando ele, a única coisa que quer é estar perto da dele. Estrela diz que acha que ele está lhe caindo um pouquinho melhor do que antes. Fabian diz que é uma coincidência, porque a mesma coisa acontece com ele. E ela só não lhe cai menos mal, mas agora ele a admira. Admira a coragem dela, a sua força como mãe e a sua força como mulher. Estrela fica constrangida e diz para fazerem um brinde pelos filhos. Fabian brinda com ela por isso. Valentim pergunta a Oliver se é dele que a Perla gosta. Oliver pergunta para que ele quer saber se é para dizer que a Perla é mais uma da sua coleção. Valentim diz que não está fazendo aquilo por ele, mas por Pascoal, que é como seu irmão, e isso está o deixando angustiado. Oliver diz que ele terá que prometer então.
que ninguém ficará sabendo daquilo, nem o Pascoal, nem a Perlinha e nem a sombra dele. Valentim jura. Então Oliver diz que ele é o amor impossível da Perlinha. Valentim fica sem reação ao confirmar suas suspeitas. Estrela pergunta a Fabian por que ele está olhando para ela daquele jeito. Fabian diz que é porque é tão natural falar com ela, é como se a conhecesse desde sempre, é tão fácil amá-la. Constrangida, Estrela diz que é melhor ir embora. Fabian não permite que ela vá e pergunta até quando ela vai continuar fugindo, até quando vai continuar negando o que está sentindo por ele. Estrela pede para ele não continuar com aquilo. Fabian diz que ela sabe que tem que chegar a hora de aceitar o que eles estão sentindo. Estrela diz que não há nada para aceitar, porque não está acontecendo nada. Fabian diz que acha que sim, e a beija. Estrela corresponde ao beijo dele, mas logo depois se afasta e pergunta o que ele está fazendo. Fabian diz que é algo com o que estava sonhando que acontecesse, e sabe que ela também. Estrela diz que a Érica não merece que eles a machuquem assim. Fabian diz que não há nada entre Érica e ele e que já deixou claro para ela que eles terminaram há muito tempo. Estrela diz que isso não importa, porque a Érica é sua amiga. Continua amando ele e para ela aquilo são razões suficientes para não permitir que aquilo aconteça novamente. Estrela diz para Fabian esquecê-la e perceber que aquilo é impossível, que ali não há e nunca haverá nada. Estrela sai da casa de Fabian e encontra Érica. Érica pergunta se pode saber o que ela estava fazendo naquela hora na casa do Fabian. Estrela fica em silêncio, sem saber o que responder. Érica diz que se ela vier com a história de um procedimento, ela não acredita em absolutamente nada. Érica diz para Estrela olhar em sua cara e negar que não tem nada com Fabian. Valentim pergunta a Oliver o que vai fazer agora, porque o Pascoal o vê como um irmão mais velho. Oliver pergunta se ele também gosta da Perlinha. Valentim nega que goste de Perla e diz que gosta de mulheres como a Marina, que ela é quem o deixa sem chão. Oliver diz para ele fazer alguma coisa então, porque para Perlinha dar uma oportunidade para Pascoal, ela tem que esquecê-lo completamente. Érica diz a Estrela que perguntou se ela achava que Fabian estava interessado em outra mulher e ela negou na sua cara. Estrela diz que é ela quem tem mentido o tempo todo, dizendo que o Fabian era namorado dela quando terminaram há muito tempo. Érica diz que mentiu mesmo, e mentiu porque a conhece, sabe como ela é escorregadia, porque sabia que ela ia colocar os olhos em cima do Fabian, não ia perder a oportunidade de se oferecer para ele, e não errou porque ela está ali. Abismada, a Estrela pergunta o que está acontecendo com ela e diz que não vai permitir que ela fale assim com ela. Estrela diz que elas são amigas e nunca faria nada para prejudicá-la. Érica diz que ela está fazendo isso agora, está ali com o homem que ela ama, está roubando o amor da sua vida. Érica diz que Estrela não se importa nem um pouco com ela, porque só se importa consigo mesma. Dá no mesmo para ela o que ela sente por Fabian e a chama de egoísta. Estrela diz que não é verdade e pede para ela não falar isso. Érica diz para ela dizer então o que está acontecendo entre eles. Estrela diz que entre Fabian e ela não há e nem haverá nada. Elas são amigas e para ela a amizade vem em primeiro lugar. Érica diz que não acredita em nada do que ela diz. Ela é uma hipócrita e isso é uma pena. Depois de tantos anos de se conhecerem, conheceu o pior dela e ela atrai assim. Érica diz que ela é o pior e vai embora. No dia seguinte, Rosalba diz a Érica que ela está com a cara péssima. Aconselha ela a se cuidar melhor e passar um creme, porque vão pensar que ela é a mãe e ela é a filha. Rosalba diz que aposta que ela está assim por causa do famoso Fabian e que quando alguém quer algo de verdade, às vezes é preciso sujar as mãos para conseguir. Érica pergunta se a mãe acha que ela é como ela. Rosalba diz que ela, gostando ou não, estão cortadas com a mesma tesoura. A nenhuma das duas foi dado nada na vida e toda vez que elas quiseram algo, tiveram que tirar as garras para pegá-lo. E se ela não lutar com unhas e dentes, vai acabar perdendo o Fabian e ela pode acreditar que não é nada agradável ficar solteirona. Valentim não está bem e Perla pergunta o que está acontecendo, porque ele está estranho. Valentim aproveita para colocar distância entre os dois. Ele diz que a noite dormiu muito bem porque sonhou com a Marininha. Que mulher! Se ela o deixa louco nos sonhos, imagina como será na vida real. Valentim diz a Perla que vai acompanhar a Marina até a capital com a sobrinha dela e o Éder e não vai perder a oportunidade de continuar conquistando. Incomodada, Perla diz que não sabe porque ele está falando tanto da Marina com ela.
Valentim diz que é porque os dois são amigos e os companheiros contam essas coisas. Além do mais, a qualquer momento ela será sua cunhada, pois já sabe que o Pascoal é como seu irmão. Eles serão família, os dois serão irmãos para a vida toda. Triste, Perla diz que é melhor ir trabalhar. E Estrela diz a Fabiane que Érica é sua amiga. Teve que olhar na cara dela depois de ter beijado o homem que ela ama e pergunta se ele sabe o quanto ela se sente mal por isso. Fabiane diz que entende que é complicado, também se importa com a Érica e é claro que não quer que ela sofra. Fabiane diz que já falou com a Érica e confessou o que sente por ela. Estrela pergunta por que ele fez isso. Fabiane diz que prefere ser honesto, que para ele aquilo não é um jogo. O que ele está sentindo por ela não sentia há muito tempo. Se apaixonou por ela e sabe que ela também está sentindo a mesma coisa. Estrela pede para ele parar com aquilo. Fabiane diz que está se apaixonando por ela como um louco e pergunta por que ela tem tanto medo do amor. Estrela diz que não é medo, mas ele está pedindo que ela reconheça algo que a machuca e machuca porque a Érica o ama. E ela continua esperando que ele dê outra oportunidade para ela. Fabiane diz que não ama a Érica, que é por ela que está apaixonado. Estrela pede por Deus para ele calar a boca. Fabiane diz que não vai se calar, que está disposto a fazer as coisas direito, por isso disse a Érica o que sente por ela. Fabiane diz a Estrela para enfrentarem juntos aquela tempestade e não desperdiçarem aquela oportunidade que a vida está dando para eles se amarem. Estrela diz a Fabiane que sente muito, mas não pode. Não vai fazer aquilo com a Érica e ponto final. Estrela diz que há código entre amigas, a lealdade. Fabiane pergunta o que faz com tudo aquilo que está sentindo por ela, porque não pode esquecer e muito menos arrancá-la do seu coração. Estrela diz para ele não se preocupar que vai deixar as coisas fáceis para ele. Em alguns meses vai liquidar a dívida que tem com o sindicato. Depois ela vai embora da cidade e ele nunca mais voltará a vê-la. E com o tempo ele a esquecerá. Fabiane diz que nunca vai esquecê-la. Na capital, Marina, Valentim, Azul e Éder vão a uma joalheria. Marina pergunta à dona se ela já viu aquele pingente de sereia. A senhora diz que sim, que já fez alguns daquela forma. Não muitos, porque só são feitos através de pedidos. Ao ver a frase no pingente, sempre juntas, a senhora diz que foi ela mesma quem fez aquele pingente, há mais de 20 anos. Marina pergunta se ela lembra para quem fez. A senhora diz que fez para uma mulher que ia dar para a filha, que ia completar 10 anos. Marina pergunta se a senhora lembra o nome da mulher, se sabe onde ela mora. A senhora diz que não, que já faz muito tempo, e pergunta por que ela quer saber. Marina diz que é porque aquela garota que ia fazer 10 anos talvez tenha sido ela. A senhora mostra um quadro para Marina que tem uma sereia. Éder diz que o desenho é igual à tatuagem dela. A senhora diz que a mulher que pintou aquele quadro foi a mesma que encomendou o pingente e provavelmente é a mãe dela. Azul pergunta se a mãe de Marina era artista. Marina diz que não sabe. Valentim pergunta se a mulher não assinou nenhum recibo onde eles possam ver o nome dela. A senhora diz que não tem nada daquele tempo. Azul pergunta se a senhora se lembra porque a mãe de Marina pediu para escrever sempre juntas no pingente. A senhora se lembra e diz que a mãe de Marina lhe encomendou 2 pingentes iguais para as filhas. Emocionada, Marina diz que tem uma irmã, não está sozinha no mundo. Érica liga para Sérgio e fala que é amiga da Estrela Contreras. Sérgio diz que não sabe de que ela está falando. Érica diz que sabe que já se passaram 10 anos desde a última vez que ele e Estrela se viram, mas Estrela não é um nome comum. Sérgio diz que não tem tempo para estupidezes e pergunta o que ela quer. Érica diz: um homem não deveria esquecer a mulher que lhe deu uma filha. Surpreso, Sérgio pergunta o que ela está dizendo. Estrela lembra do seu beijo com Fabián. Depois ela vai levar Azul para a escola. Ao abrir a porta, dá de cara com Sérgio. Sérgio diz: oi, Estrelinha, tantos anos sem te ver. Surpresa, Estrela pergunta o que ele está fazendo ali. Sérgio entra sem ser convidado e diz que preferiu ir até a cidadezinha dela, porque o que eles têm para conversar tem que ser pessoalmente. Estrela pergunta do que vão falar e como ele soube que ela estava na casa da mãe. Sérgio diz que isso é o de menos. O importante é que já descobriu que ela teve uma filha e pergunta se ele é o pai. Sérgio diz que se ela disser que sim, ele quer comprovar isso. Estrela pergunta como que ele se atreve e diz que não tem por que provar absolutamente nada para ele. Sérgio diz que foi a filha dela que ligou para ele há alguns dias e, por falar nisso, ela não deveria mandar a menina dar recados para ele. Estrela diz que ele está louco,
não mandou nenhum recado para ele por ninguém, e muito menos pela filha. Sérgio diz que se ela está o procurando depois de tantos anos, é óbvio que precisa de dinheiro. Estrela diz que não quer nada dele e que fique bem claro que nunca pediria nada para ele. Azul aparece, dizendo à mãe que já está pronta, e fica surpresa ao ver o pai. Azul pergunta à mãe o que está acontecendo. Estrela diz para a filha esperá-la no quarto, que ela vai terminar de falar com aquele senhor. Sérgio diz à Estrela que foi ajudar ela e Azul e pergunta de quanto ela precisa. Estrela diz que não resta dúvidas de que ele continua sendo o mesmo arrogante de sempre. Tudo quer resolver com dinheiro. É um cínico. Estrela diz que ele aparece 10 anos depois, como se não tivesse acontecido nada, e a primeira coisa que quer fazer é sacar o talão de cheques novamente. Azul fica escutando a conversa deles. Estrela diz a Sérgio que durante todo esse tempo nunca precisou de nenhum centavo dele e agora não pensa em pedir nada. Manda ele embora e diz que não quer que ele volte, quer que ele suma dali. Sérgio diz que vai estar na capital e quando passar o ataque de raiva dela e ela quiser conversar com calma, que ligue para ele. Sérgio diz que vai ficar esperando a ligação dela e sai. Brisa consegue marcar a data do casamento e muito empolgada diz a Gabriel que eles vão se casar em uma semana. Gabriel não fica nem um pouco animado e diz que não pode continuar se enganando e nem enganando ela. Brisa pergunta que diabos está acontecendo com ele. Gabriel diz que acha melhor parar com aquilo antes que fique pior, que não quer machucar ela. Brisa pergunta o que é que ele quer então. Gabriel diz que dói dizer isso para ela, mas não pode continuar com aquele casamento. Não pode se casar com ela. Brisa diz que se ele realmente a amasse, teria cumprido com todas as promessas que fez para ela. O chama de mentiroso, covarde, dá uma bofetada na cara dele e vai embora chorando. Brisa vai até a pensão e furiosa diz a Marina que por culpa dela, o Gabriel acabou de deixá-la e o seu casamento foi arruinado. Terezinha pergunta a Marina se ela sabia de alguma coisa. Marina diz que não, jura a Brisa que não fazia ideia e que de verdade sente muito. Brisa diz que desde que ela chegou, lançou os olhos em cima do seu Gabriel. Queria que ele nunca tivesse encontrado, que ela tivesse se afogado no mar e dar uma bofetada na cara dela também. Sérgio está conversando com Juan dentro do carro, ainda na cidade de Estrela. Juan avisa ele que já fez a reserva no hotel, como ele pediu, e pergunta como que foi com aquela mulher, se ele viu a menina. Sérgio diz que acabou de falar com elas. Juan pergunta se ele disse para Estrela que está disposto a pagar as dívidas dela. Sérgio diz que ainda que ele não acredite, Estrela não vai atrás de dinheiro. Ela se fez de digna e disse que não queria saber nada dele. Sérgio diz que tudo seria mais fácil se Estrela fosse um pouquinho mais ambiciosa e que tinha se esquecido de como ela é bonita. Desatento, Sérgio vai sair em seu carro. Fabián está passando e Sérgio acaba batendo na caminhonete dele. Terezinha diz a Brisa que as coisas não se resolvem com violência. Brisa diz que há muito tempo havia guardado aquele tapa para aquela. Marina diz que não vai deixar que ela continue insultando. Terezinha fica entre as duas e manda elas se acalmarem. Brisa diz que Marina estragou a sua vida, que tudo deu errado por culpa dela e vai embora. Fabián e Sérgio saem dos seus carros. Sérgio diz a Juan que depois liga para ele, porque um idiota acabou de bater em seu carro. Fabián pergunta se é o idiota, sendo que ele estava do lado contrário e falando ao celular ao mesmo tempo. Fabián diz que Sérgio bateu em sua caminhonete e vai pagar. Sérgio diz que não tem tempo para isso, entrega o seu cartão para ele e pergunta se ele tem seguro. Fabián diz que não vai mandar sua caminhonete para a oficina de um seguro porque eles vão deixá-lo mais ou menos um mês sem caminhonete e ele precisa dela para trabalhar. Sérgio pergunta se isso é problema seu. Fabián diz que é claro que é. Ele sequer tem coragem de pedir desculpas. Fabián continua. Sabe o que você é? Você é um arrogante, um fanfarrão. É isso que você é. Brisa diz às irmãs que não haverá casamento. O Gabriel acabou de deixá-la. Éder pergunta por que o pai não quer mais casar com Brisa. Gabriel diz que não estava seguro e quis um tempo para pensar melhor nas coisas. Éder pergunta se é por causa da Marina que ele não quer casar. Brisa diz às irmãs que é óbvio que Gabriel a deixou por Marina. Estrela e Perla consolam a irmã. Gabriel diz a Éder que quando se casa é para sempre. Por isso se deve pensar muito bem antes de dar esse passo. E ele percebeu que estava fazendo aquilo, mais por Brisa do que por ele mesmo, que achou que era o que devia fazer para apoiá-la. Gabriel diz que para casar deve estar apaixonado, não para apoiar alguém,
e foi aí que errou. Éder pergunta o que o pai vai fazer agora. Gabriel diz que o que sempre ensinou a ele, enfrentar as consequências da sua decisão. Olhando para uma foto de Estrela em seu celular, Sérgio diz: você não pode imaginar a vida que te espera, Estrela. Se essa pirralha realmente carrega o meu sangue, mais cedo do que você imagina, você vai se tornar a esposa de Sérgio Falcão. Perla vai até o túmulo do pai e chora muito. Estrela vai até o sindicato falar com Fabian. Encontra ele nervoso e pergunta se está tudo bem. Fabian diz que não, que um cara bateu em seu carro de manhã e por causa dele ele vai ficar sabe-se lá quanto tempo sem a sua caminhonete. Fabian diz que é um cara que veio da cidade e o nome dele é Sérgio Falcão. Estrela fica tensa. Fabian pergunta o que aconteceu, se ela sabe quem é aquele idiota. Estrela diz que sim, é o pai da Azul. Rosalba vai até o túmulo de Ulisses e Perla fica um pouco afastada de olho nela. Rosalba chama Ulisses de meu amor e diz que ele foi o único homem a quem ela amou realmente. Perla fica surpresa com o que houve. Enquanto destrói as flores que levou, Rosalba diz que tudo seria tão diferente e o chama de idiota. Fabian diz à Estrela que não pode acreditar que aquele cara é o pai da filha dela e pergunta o que é que ele estava fazendo ali. Estrela diz que não quer falar daquele assunto, só foi levar a declaração de desembarque para ele. Fabian diz que ela sabe que pode confiar nele. Estrela diz que era muito jovem e se iludiu com as promessas de Sérgio, de que teriam um lindo futuro juntos. Acreditou nele e se apaixonou como uma tola. Fabian diz que talvez o verdadeiro amor chega quando alguém amadurece. Estrela diz que é melhor manter em distância. Ele sabe que ela não quer problemas com a Érica. Fabian diz que entende que ela quer ser leal com a Érica porque ela é sua amiga, mas ele também não acha justo. Estrela não deixa ele terminar de falar e diz: por favor, Fabian, por favor, eu não posso começar nada com você, sabendo que com isso vou machucar uma pessoa com quem me importo. Fabian diz que se tem uma coisa que aprendeu com tudo o que aconteceu com a filha, é a ser paciente e saber esperar. Perla diz a Rosalba que elas têm que conversar. Rosalba pergunta se não podem deixar para outra hora porque está com muita pressa. Perla diz que não, vão conversar agora mesmo. Rosalba pergunta se pode saber do que vão falar. Perla diz que é do pai e pergunta se ela estava com ele quando ele teve o ataque cardíaco. Rosalba fica surpresa e tenta se esquivar sem responder. Perla diz que a polícia ela terá que dar explicações do porquê deixou seu pai morrendo naquele hotel e fugiu. E manda Valentim chamar a polícia. Rosalba diz que não, a polícia não. E então diz a Perla que sente muita pena em machucar a mãe dela com tudo aquilo. Mas ela tem razão. Ela era a amante do Ulisses. Perla fica chocada. Rosalba diz que ela e Ulisses estavam muito apaixonados. O Ulisses lhe disse que ia se separar da mãe dela e eles iriam embora daquela cidade. Perla diz que é tudo mentira, o pai seria incapaz de abandoná-las. Rosalba diz que eles tinham tudo planejado para fugir e aquele dinheiro era para ela, não para a mãe dela, nem para ela e nem para as irmãs. Ulisses se endividou para fazê-la feliz. Rosalba grita que o pai dela foi o amor da sua vida. Arrasada, Perla manda ela calar a boca e sumir dali. E Estrela diz a Érica que gosta dela e lhe dói muito tudo o que está acontecendo entre elas. Érica diz que dói o dobro nela e pergunta para que ela foi até o seu trabalho, se fazendo de boa amiga, quando realmente está rindo da cara dela. Érica diz que sabe que ela continua tentando conquistar o Fabian. E Estrela diz que isso não é verdade e pede para ela tirar essa ideia da cabeça. Érica diz para então ela lhe demonstrar que não sente nada por Fabian. Dizer isso olhando nos seus olhos. Estrela desvia o olhar e não diz nada. Érica diz: então é assim que você quer consertar as coisas? Você não é capaz nem de olhar nos meus olhos, amiga. Estrela olha bem nos olhos dela e diz: sim, você tem razão e eu não quero continuar mentindo, Érica. É verdade, eu errei. Me confundi com o Fabian. Érica diz que desde que viu ela falando com o Fabian no funeral do pai, pressentiu tudo aquilo, porque olho de louca não erra. E por isso mentiu para ela. Por isso disse que o Fabian e ela continuavam sendo namorados, para freá-la, mas nem mesmo isso funcionou. Estrela diz que sempre soube que ela estava ali. Jura que não vai interferir entre ela e Fabian e que vai focar no seu trabalho e em pagar a dívida que a família tem. E depois disso, seguirá a sua vida fora da cidade. Érica pergunta como que Estrela quer que ela acredite nela.
e Estrela pede para ela confiar nela. Érica diz que ela acabou com a amizade delas, porque não a conhece mais, sente pena dela e sai, colocando fim na conversa.